Bom dia, vamos lá. Hoje a gente vai revisar, tá bom? O BPC, Benefício de Prestação Continuada. A gente já tratou desse assunto antes, ok? Já fizemos uma revisão antes. Aqui a gente está estudando novamente esse assunto, tá bom? Como é que eu vou tratar essas aulas? Eu fiz já um esquema aqui, como vocês podem ver, e já fiz as anotações estudando anteriormente. A gente vai só ler por cima dessas anotações, tá bom? Eu vou falando e mostrando as anotações. Vamos lá. Primeiro ponto. Antes de tratar do BPC em si, a gente vai fazer algumas observações, tá bom? Sobre esse tema. Não anotem porque tem aqui do lado as anotações. Vamos lá. Quais são eles? Primeiro ponto. BPC é um benefício assistencial, tá bom? Não é previdenciário. Então, benefício assistencial. Apesar de ser assistencial, ele é pago pelo INSS, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, os recursos dele, do BPC, vão vir da União, tá bom? Então, temos essas pequenas observações. Deixa eu ver o que mais eu preciso falar. Nós temos também que esse benefício, ele vai valer para tanto imigrantes quanto pessoas residentes no Brasil mesmo. Então, nacionais e imigrantes podem ser beneficiados com o BPC. Qual a diferença aqui? Os imigrantes, se eles não tiverem regulares no país, se eles estiverem ilegais no país, eles não podem, por óbvio, né? E, além disso, eles também têm que preencher os requisitos do BPC, os requisitos normais, ok? Vamos ver aqui o que tem mais nas anotações. Conceito, né? Observações, conceito, beneficiários. Vamos para o conceito logo. Depois eu mostro as anotações. Conceito do BPC vai ser uma garantia de um salário mínimo mensal, ok? Para idoso ou deficiente que não tem condições de prover a própria manutenção e nem de ter essa manutenção provida por algum familiar, tá bom? Então, esse é o conceito do BPC. Um salário mínimo para idoso deficiente que não tem condições de se manter, nem tem condições de que a família mantenha ele, tá bom? Então, vamos aqui às anotações. Conceito. Pera. Conceito. Garantia de um salário mínimo, né, mínimo mensal em caráter temporário ou permanente para idoso ou deficiente que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de ter essa manutenção provida por algum familiar, ok? Esse é o conceito, ele vai estar, se eu não me engano, do artigo 20 caput do LOAS, ok? Observação, como eu disse antes, é um benefício assistencial, não é previdenciário, pago pelo INSS e os recursos dele vêm da União, tá bom? Beneficiários, quem pode ser beneficiado com o BPC? Brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro português e demais estrangeiros. Lembrando, tem que ser residente, não pode estar irregular e tem que cumprir os demais requisitos para a aquisição do BPC, tá bom? O que mais que a gente vai estudar? Ah, a gente vai estudar agora esse conceito. Vamos destrinchar elementos desse conceito, ok? Primeiro que a gente vai ver. Primeiro conceito que a gente vai analisar. Idoso. Então, deixa eu anotar aqui. Primeiro ponto que a gente vai ver, idoso. O que é idoso? Depois, nós veremos o que é deficiente, tá bom? Qual o conceito de deficiente? O que é deficiente para o BPC? Depois, nós vamos ver o que é não possuir meios de prover a própria manutenção, tá bom? O que é isso? E vamos analisar, por último, o conceito de família. Quem é considerado família para fins do BPC?
é só o pai, a mãe, o cônjuge. Então, a gente vai destrinchar agora esse conceito de BPC, tá bom? Conceito do BPC. Vamos lá. Idoso aqui vai ser quem tem 65 anos ou mais, tá bom? 65 ou mais. Isso é considerado idoso para fins de BPC, tá bom? É um conceito bem rápido. Deficiente. Deficiente aqui vai ser considerado quem tem impedimento de longa duração, que em interação com mais barreiras impedem que esse indivíduo participe em condições de igualdade com outros seres humanos, tá bom? Então, é um impedimento de longo prazo, de caráter físico, mental, sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, impedem que esse indivíduo participe em condições de igualdade com as outras pessoas. É basicamente isso, o conceito de deficiente, tá bom? Aqui no deficiente, a gente vai abrir outro pontinho, tá bom? Que é impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo para o deficiente? No conceito de deficiente, é um impedimento que dure, no mínimo, 2 anos, tá bom? 2 anos ou mais, tá bom? Tem que durar esse tempo para ser considerado impedimento de longo prazo, sendo impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, impeça a plena participação desse indivíduo em sociedade, ele vai ser considerado deficiente, tá bom? Depois a gente vai tratar da miserabilidade e família. Vamos aqui para as anotações logo, para eu mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, idoso, 65 ou mais, isso vai estar no artigo 29 da LOAS, tá bom? Também vai estar no Estatuto do Idoso, tá bom? Mas eu não lembro qual é o artigo. Acho que é pelo 35, alguma coisa assim. Vejam lá depois, tá bom? No Estatuto do Idoso também vai conceituar. Deficiente aqui, ó. Quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, sensorial, que interação com uma ou mais barreiras impedem a sua plena participação na sociedade, tá bom? Em condições de igualdade com as outras pessoas. Impedimento de longo prazo. O que é isso? É um impedimento que tem duração mínima de 2 anos, tá bom? Mínima de 2 anos. E vamos agora para a miserabilidade, que é o quarto ponto ali do conceito. Ó. O que é miserabilidade? É quem não possui meios de prover a própria manutenção. Quem não tem meios de prover a própria subsistência. Vamos lá. Quem vai ser considerado miserável aqui, para fins de BPC? Miserável vai ser considerado quem ganha renda familiar mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse valor de 1/4, ele pode ser aumentado para 1/2, tá bom? Desde que cumpra alguns requisitos. Quais são eles? Vai ser analisado para aumentar esse patamar de 1/2, de 1/4 para 1/2. Vai ser analisado o grau da deficiência, a dependência de terceiros. Então, esse deficiente, esse idoso, ele depende de terceiros para fazer as atividades dele. Sim, então pode ser aumentado a miserabilidade para 1/2 do salário mínimo, tá bom? E por último, vai ser analisado também o comprometimento do orçamento familiar com fraldas, medicamentos e tratamentos médicos. Tem outras coisas também, mas vai ser analisado esses aspectos, tá bom? Se esses aspectos estiverem presentes, pode ser aumentada a renda de 1/4 para 1/2. Além disso, não vai ser só considerado esse aspecto objetivo da renda, tá bom? Pode ser considerado outros aspectos, familiares para ser considerado miserável. O que eu estou querendo falar? Vai ser analisado não só a renda, mas, tipo, essa pessoa tem
dificuldades que ela passa, ela não consegue se manter, outros elementos que não só o dinheiro, tá bom? Para ser considerado miserável. E por último, eu vou tratar logo, mostrar logo para vocês a miserabilidade, ok? Vamos lá. Idoso deficiente de impedimento de longo prazo, miserabilidade. Renda igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Como eu disse, pode considerar outros elementos para comprovar essa miserabilidade, não somente a renda. O valor da renda pode ser aumentado por meio verificados grau da deficiência, dependência de terceiro, comprometimento do orçamento familiar, ok? É basicamente isso. Além disso, ainda na miserabilidade, a gente também tem o cálculo da renda mensal familiar. Como vai ser feito o cálculo dessa renda? Como vai ser calculado essa renda para ver se ela é igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, ou podendo também ser igual ou inferior a um meio do salário mínimo? A gente vai pegar os rendimentos auferidos por todos os membros da família, tá bom? Mensalmente, e dividir pelo número de membros da família. Rendimentos auferidos por todos, mensalmente, dividido pela quantidade de membros da família, tá bom? Esse vai ser o cálculo que a gente vai fazer para identificar a renda mensal, tá bom? Aqui, ó, o que eu estou falando, vai estar lá no artigo 20, parágrafo 8, número 2, ok? Rendimentos auferidos. Quais rendimentos vão ser considerados para esse cálculo e quais não vão ser considerados? Isso vai estar no artigo 4º, inciso 6, no caso dos que vão ser incluídos no cálculo, e artigo 4º, parágrafo 2, os que vão ser excluídos do cálculo, tá bom? É isso do LOAS, tá? Então, rendimentos incluídos, todos os que a lei não disser o contrário, que a lei não disser que estão excluídos, tá bom? Rendimentos excluídos, que vai estar no parágrafo 2. Rendimento advindo de estágio supervisionado, contrato de aprendizagem, indenização, auxílio em decorrência de rompimento de barragem, auxílio inclusão também. Acredito que esses. Vamos ver aqui as anotações. Rendimentos incluídos. Artigo 4º, 6. Rendimentos excluídos, como eu disse. Estágio supervisionado, contrato de aprendizagem. BPC e benefício previdenciário no valor de um salário mínimo também estão excluídos, não vão entrar nesse cálculo. Auxílio inclusão e auxílio ou indenização decorrente do rompimento de barragens, ok? Aqui a gente tem um breve resumo aqui sobre o BPC, tá bom? Então, o que a gente viu até agora? BPC é uma garantia de um salário mínimo mensal para idoso deficiente, tá bom? Que não tem condições de prover a própria subsistência, nem de ter essa mantida por algum familiar. Ele é um benefício assistencial, não é previdenciário, tá bom? Tem essa observação. O dinheiro dele vai advir da União. Ele é pago pelo INSS. Quem pode se beneficiar? Brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro também, desde que seja residente, não esteja ilegal e cumpra os requisitos do BPC. Dentro do conceito do BPC, a gente tem idosos, quem é idoso é quem tem 65 anos ou mais, tá bom? A gente tem deficiente, que é quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, sensorial, intelectual, que interação como mais barreiras impeça a plena participação desse indivíduo em sociedade. Esse impedimento de longo prazo é um impedimento que dure no mínimo 2 anos, tá bom? 2 anos ou mais, ok? Então, por exemplo, a pessoa quebrou o braço. O médico perito vai analisar, vai ver, esse braço aqui vai durar 2 meses para ficar curado. 2 meses é inferior a 2 anos. Ou seja, para ganhar o BPC, ter direito ao BPC,
essa deficiência teria que durar no mínimo 2 anos. 2 meses é muito inferior, ou seja, não vai ter direito ao BPC. Mas, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e fica paralítica, nesse caso, esse impedimento vai durar bem mais do que 2 anos, obviamente. Então, ela vai ter direito ao BPC. Aqui é um exemplo rápido, tá? Miserabilidade. Miserabilidade, para além de outros aspectos que podem ser analisados para considerar a pessoa como miserável, a gente tem o aspecto da renda. Essa renda, ela tem que ser, em um primeiro momento, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Porém, essa renda pode ser aumentada para 1/2, desde que analisados 3 pontos. Quais são eles? Grau da deficiência, no caso de deficiente, dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento familiar com fraldas, tratamento médico, medicamentos. Se for analisado tudo isso e cumprir esses requisitos, pode ser aumentado o conceito de miserável para 1/2, ok? Essa renda familiar vai ser o rendimento auferido por todos os membros da família, dividido pelo número de membros da família, tá bom? Alguns rendimentos auferidos vão sair desse cálculo. São eles: estágio supervisionado, contrato de aprendizagem, indenização ou auxílio por conta do rompimento de barragens e BPC também, BPC, benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, tá bom? Todos eles vão sair desse cálculo. Aqui faltou o conceito de família, como vocês puderam perceber. Eu vou trazer agora, tá? Eu vou fazer as anotações rapidinho aqui e eu volto com o conceito de família, tá bom? Para a gente terminar essa aula. Ok, vamos lá. Trouxe aqui o conceito de família, tá bom? Que ficou faltando. E trouxe algumas anotações, observações a mais sobre os artigos de onde está fundamentado os conceitos apresentados aqui, tá bom? Então, vamos só uma observação aqui rapidinho. O conceito de BPC Loas vai estar lá no artigo 20, caput do Loas, Lei 8.724, se eu não me engano, 742 de 93, tá bom? 8.742 de 93. Vai estar lá no artigo 20. Idoso, eu trouxe errado, peço desculpas. O último conceito, tá bom? O último artigo. Ele vai estar no artigo 20, caput do Loas. E no artigo 34 do Estatuto do Idoso, tá bom? Confirmando lá o que eu disse. Deficiente vai estar no artigo 20, parágrafo 2 do LOAS. Impedimento de longo prazo, 20, parágrafo 10 do LOAS. Miserabilidade, 20, parágrafo 3. Outros meios de se comprovar a miserabilidade, 20, parágrafo 11. A possibilidade de aumentar o valor da renda, considerar o valor da renda como um meio, 20, parágrafo 11A. Os requisitos para aumento do valor da renda, artigo 20b. E agora família, que é o que a gente vai tratar, no 20, parágrafo 1º do LOAS. Como eu disse, lei 8.742 de 93, tá bom? Vejam lá. Família aqui, vocês já estão vendo as anotações, mas família aqui vai ser composta pelo requerente, pai, irmão, cônjuge, filho, enteado e menor tutelado. Esses são os indivíduos que vão compor o grupo familiar, a família, ok? Os rendimentos deles é que vão ser considerados lá no cálculo, tá bom? Rendimentos incluídos, excluídos, vai pegar os rendimentos deles, auferidos por eles mensalmente, e dividir pela quantidade de membros que tem na família, tá bom? Considerando esses indivíduos. Tem uma observação aqui sobre irmão, filho e enteado, por isso que eles estão de vermelho, tá bom? Eles só vão ser considerados membros da família, considerados componentes do grupo familiar, se eles estiverem solteiros, tá bom? Então, irmãos, filhos e enteados, somente se estiverem solteiros.
Se eles estiverem casados ou em outras configurações que eu vou tratar já já, eles não vão ser considerados grupo familiar, então tu não considera ele no cálculo lá, tá bom? Aqui, ó, requerentes, pai, irmão, cônjuge, filho, enteado, menor tutelado. A gente vai aqui, opa, pulei demais, peraí, perdão. A gente vai aqui pro lado que é onde vai estar o que eu disse, que eles têm que estar solteiros, ok? Solteiros. E eles não vão compor o grupo familiar se eles tiverem união estável, divorciado, separado, viúvo ou casado. Não entram lá no conceito de família e não entram no cálculo da renda. Tá bom? Esse conceito de solteiros e esses casos de exclusão dos irmãos, caso irmãos, filhos, enteados, caso estejam casados, viúvos, união estável, esses conceitos vão estar na portaria conjunta do INSS MDS, número 34 de 2025, lá no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 2, tá bom? Se vocês quiserem ler de onde vem essa fundamentação, tá lá, ok? E é isso, a nossa revisão rapidinha, tá? Nós vimos praticamente tudo do assunto, tá bom? E é isso, basicamente. Espero vocês em próximas revisões, se nós tivermos, tá bom? Um abraço.